Se eu pudesse lhe dizer do universo em que adentrei, dos saberes que aprendi, além do que imaginei, que saber não é escolher somente entre 1 e 2, é somar pra entender sobre o antes e o depois. Se eu dissesse que eu já sabia. Uma educação interdisciplinar que reconfigura os territórios educacionais no sul da Bahia. Eu sou graduada em licenciatura interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu fiz o curso de licenciatura interdisciplinar em Matemática, Computação e suas Tecnologias. Eu sou Ivan, eu sou egresso do curso de licenciatura interdisciplinar em Artes. Falar dessa formação e falar como eu me constituo eu falar do modo como eu passo a perceber a minha visão. Uma visão mais sensível, uma visão mais atenta. E é uma visão atenta às questões do nosso território, a particularidades que envolvem o entorno escolar. E aí, quando eu falo da questão do território, por exemplo, eu percebi a diversidade que existe nesse território. Eu percebi a necessidade de questões que devem ser colocadas nesse processo de ensino-aprendizagem. E eu me recordo que dois momentos assim foram fundamentais nessa minha formação. Primeiro, a formação geral, que me trazia a oportunidade da experiência do sensível, que era um dos componentes, e Universidade, Território e Sociedade, que me permitiu conhecer o meu território e entender a relação de pertença com ele, respeitando os agentes desse espaço. Então, quando eu fui para a escola, eu já tinha um outro olhar, um olhar mais humanizado, um olhar que me permitia entender as angústias desse processo, a angústia daqueles que tentam fazer com um sistema que não dá o devido suporte, mas que tem uma paixão em exercer a sua profissão. No período que eu estudei na UFSP, a pedagogia era uma pedagogia voltada não somente para o desenvolvimento intelectual, onde nós tínhamos que ler bastante, escrever muito, mas também era uma pedagogia voltada para nos humanizar de certa forma, né? Sensibilizar em relação às muitas questões. Então, os preconceitos, né? Esses preconceitos que estão aí fora, eram trabalhados e nós passávamos a enxergar o mundo com outros olhos, né? Com olhos mais compreensivos. Então, assim, essa sensibilidade, né? E essa sensibilização que a universidade provocou em mim fez toda a diferença. Nós somos protagonistas do desenvolvimento, nós somos os protagonistas das atividades acadêmicas, sejam elas na dimensão do ensino, da pesquisa, da extensão. Nós estamos o tempo todo atuando com autonomia e eu acho que esse é um dos maiores motivos para que a nossa licenciatura ela seja diferenciada, né? A gente ingressa no mundo docente de forma inconsciente, sem perceber, porque a gente está o tempo todo atuando em sala de aula. Diferencial do ensino médio nos complexos integrados de educação. E aí a gente entende que quando a universidade vem, né, em parceria com a educação básica, é esse mesmo processo. A universidade, a escola, elas precisam ser vistas como participantes de um mesmo processo de ensinagem e aprendizagem, onde uma colabora com a outra na renovação de saberes, cada uma contribuindo a partir de seus territórios, de seus espaços e vivências, ampliando assim novos espaços de diálogos, de interação comunicativa, através das formações, dos projetos compartilhados e da troca de saberes. Estar com a universidade também, nessa questão de compartilhamento, me ajudou a ter uma preparação maior para o processo de transição entre estudante do ensino médio a estudante universitário. E desde 2016, quando a UFSB traz essa proposta para nós, a gente vem em um processo de reconstrução. Esse processo foi um processo
que nos chamou a ressignificação. Uma ressignificação que vai desde os processos de gestão, nos aproximando de uma gestão democrática e participativa, aos processos pedagógicos curriculares, na medida em que, ao tensionar o currículo oficialmente posto, foi possível construir momentos e espaços de aprendizagem que aproximavam a escola básica da universidade, saberes acadêmicos de saberes populares, né? De entendimento de uma nova educação. E desde então, algumas palavras vêm norteando todo esse nosso trabalho, toda essa nossa proposta. Eixos interdisciplinares, nova organização, uma nova proposta pedagógica, educativa, metodologias ativas de ensino-aprendizagem, planejamento participativo, vivência de diferentes espaços e tempo, mudança na praxis pedagógica. Enquanto professor da rede pública, lá no Colégio Pedro Álvares Cabral, que passou pelo processo para virar o Complexo Integrado, nós, professores, passamos muito tempo discutindo que era necessária uma mudança de perspectivas pedagógicas para aquela escola. Não foi fácil porque todos fomos formados nas caixinhas, né, cada um com seu componente curricular, e aí fomos mudando a linguagem, o modo de ver, de perceber a escola, e como é que a gente ia dar conta dessas equipes docentes organizadas por esses interdisciplinares. E aí a gente cria as estações dos saberes, né? Uma nova metodologia de ensino, que para a gente é uma nova metodologia de ensino, onde em equipes docentes, por área de conhecimento, a gente se organiza e cria, né, novas formas de pensar, de agir, de ensinar e aprender junto com o estudante. Porque com as oficinas eu deixei a monotonia da relação de aluno e professor dentro de sala de aula, que foi isso que eu aprendi no ensino fundamental, e a partir das oficinas com pessoas com quase da nossa faixa etária, ou então professores universitários, a gente conseguiu desmistificar aquele medo da universidade, que a universidade era basicamente impossível, uma universidade federal, claro, para um aluno de escola pública. Nós tivemos muitos alunos aqui do Complexo Integrado de Porto Seguro aprovados no Enem e entrando em universidade pública. Eu me lembro muito bem de uma época em que Naumar, em uma palestra para a gente, falou que esse era um grande objetivo da criação dos complexos e dessa parceria da universidade com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, era exatamente preparar os alunos da escola pública para adentrarem a universidade. Nesse sentido, a gente vem desenvolvendo, né, durante todos esses quase 5 anos, um trabalho voltado nesse sentido, né, para essa busca, para essa formação desse ser humano como um todo. Isso tem não só ajudado os nossos estudantes, mas ajudado todos nós, professores, equipe gestora, equipe pedagógica, famílias desses alunos. Através das estações do saber, alunos e professores da UFSB entram em contato direto com nossos alunos e conosco, através de palestras, através de cursos e através de aulas. E hoje as estações dos saberes estão em todos os complexos, a gente vem com tempos e espaços, não existe mais campainha para se trocar um tempo e o aluno sair, né, de sua sala de aula. Tudo foi mudando, foi se modificando e a gente foi construindo, desconstruindo e se reconstruindo novamente. Uma das coisas que para mim é muito cara no nosso trabalho é esse acolhimento, esse sentimento de pertença, essa amorosidade que nós desenvolvemos junto ao nosso alunado. Foi um verdadeiro divisor de água na minha vida. Foi lá que eu descobri, através dos professores, da coordenação, da direção dos meus colegas, que o protagonismo jovem é algo que vai muito mais além das reportagens, dos escritos, é algo real e que precisa ser incentivado todos os dias, porque é através dele que o jovem vai desempenhar melhor o seu papel na sociedade. Quase no fim da minha carreira, com 32 anos de educação básica e 28 anos de ensino médio,
pude ver um processo de aprendizagem que posiciona o estudante e o seu desenvolvimento no centro do processo educativo, e principalmente um projeto de educação integral e de tempo integral que pensa um currículo que priorize o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, intelectual, física, afetiva, social e cultural. Um território que educa e uma educação que transforma o território. E ingressei no curso em 2017, migrei de outro curso para LI Matemática. Desde então, tenho aprendido muito com todos os nossos professores, também com os estudantes. Tem sido uma experiência riquíssima, onde participamos do estágio num complexo integrado e também da residência pedagógica. No meu caso, o meu foco sempre foi na comunidade indígena, então eu fiz o meu estágio e minha residência aqui no Colégio Estadual Indígena Coroa Vermelha e na Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha, que fica no distrito de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália. Em termos de estágio, foi maravilhoso. Nós estagiamos no Complexo Integrado de Educação Porto Seguro. Não foi um estágio tardio, então a gente pôde começar a ser inserido ali pela observação. Isso fez com que a gente não ficasse com aquele olhar crítico, como muitos vão para o estágio para criticar a escola, os professores não. A gente teve uma boa inserção lá, a UFSB estava ali dentro, né? Como preceptora, acolho os estudantes das LIs nas minhas turmas, consciente de que eles precisam conhecer a realidade da escola pública, pois precisam observar e investigar as questões que se impõem no cotidiano escolar, pensar o espaço-tempo, planejar e executar as atividades. Coloco-me como parceira para desenvolver os projetos no quais os estudantes do CIEPS, os residentes, eu e essa comunidade simbiótica, todos cresçam através da troca de experiências e novas formas de aprender e ensinar aconteçam. A todo momento a gente é impulsionado a pensar as barreiras dessas disciplinas para se pensar uma educação mais autônoma, uma educação voltada para o desenvolvimento humano, de fato, uma educação que pense sustentabilidade, uma educação que pense novas tecnologias, que pense metodologias ativas, que pense educar para as diferenças, uma educação que, para além de me fazer conhecedor ou dominador de um certo conteúdo, me faz ser e pensar como professor de fato. Sou de família muito humilde, tenho mais 5 irmãos e desses irmãos eu sou o único a cursar o ensino superior. Uma cidade ainda muito pequena e que com poucas oportunidades. E o colégio universitário veio no momento certo na minha vida. Sou muito grato a esse modelo de formação que me propôs conhecer outras áreas e ter a certeza que eu queria realmente a licenciatura em artes. Então esse desafio aí é perene, é constante e eu acho interessante, porque você pode trabalhar com diversos saberes, você pode trabalhar com a diferença, você pode trabalhar com a experiência, com a história, com a cultura, você pode trabalhar com os sentidos, com o sentimento, né, entendendo que o aluno é um indivíduo psico-socioemocional. Então é muito interessante. Você se sentir desafiado te coloca frente à busca pelo conhecimento, à busca por métodos. E hoje, eu no mercado de trabalho, tenho uma visão diferente de como é ser professor de matemática, e não aquele professor carrasco que quer que o aluno perca, não. Eu quero construir o conhecimento, trazer o cotidiano e mostrar para essas crianças como verdadeiramente é o ensino, não somente de matemática, até o ensino interdisciplinar, né? Trazendo mais de uma forma de se ensinar a mesma questão. Graças a essa experiência, eu pude não só preparar materiais pedagógicos com o viés para a cultura indígena Pataxó, então materiais interdisciplinares, interculturais, além da produção de artigo científico, apresentação em seminários e sempre com a colaboração dos nossos professores da LI, que dão todo o apoio, independente do horário que a gente chama, tá ali para... Se eu pudesse lhe dizer do universo em que adentrei,
dos saberes que aprendi, além do que imaginei. Que saber não é escolher somente entre 1 e 2, é somar pra entender sobre o antes e o depois. Se eu dissesse que eu já sabia, juntei prática e teoria, universo e idade, pra falar da identidade do outro e do eu. Tudo junto, o olho viu, pensamento se expandiu, mundo cresceu. O meu porto seguro é o saber de que tudo no mundo é um só ser. Tudo junto, o olho viu, pensamento se expandiu, mundo cresceu.